Eu nunca imaginei que as mãos que eu trouxe ao mundo seriam as mesmas que planejaram minha morte. Meu nome é Rosa Helena Santos, tenho 78 anos, e o que vocês vão ouvir hoje não é uma história qualquer. É o relato mais chocante de traição familiar que vocês já escutaram na vida. Vocês que acompanham histórias reais, vocês que buscam a verdade por trás das máscaras que as pessoas usam no dia a dia, preparem-se porque essa história vai mexer com cada fibra do seu ser. Imaginem, acordar de madrugada com o barulho da porta do seu quarto se abrindo devagarzinho, daquele jeito que a gente faz quando não quer acordar ninguém. Só que dessa vez, quem estava entrando não era um ladrão comum. Era meu próprio genro, Rodrigo, um homem de 45 anos que eu recebi na minha família como se fosse meu próprio filho. A luz do corredor desenhava a silhueta dele parado ali, na porta, me observando enquanto eu fingia estar dormindo, porque eu já sabia que alguma coisa muito errada estava acontecendo na minha casa há meses. O coração batendo descompassado, as mãos suando frio, eu tentava controlar até a minha respiração, para ele não perceber que eu estava acordada e alerta. Vocês podem estar se perguntando como uma mulher que trabalhou 40 anos como gerente de loja, que criou 3 filhos sozinha depois que meu marido Antônio morreu num acidente de trabalho, pode chegar numa situação dessas. Como uma pessoa que sempre foi respeitada no bairro, que tinha uma vida digna com minha aposentadoria de R$ 2.800, pode virar prisioneira na própria casa. A resposta é simples e ao mesmo tempo aterrorizante. Quando você confia nas pessoas erradas, quando você abre sua casa e seu coração para quem não merece, você pode perder tudo, incluindo sua dignidade, sua sanidade e quase sua vida. Rodrigo se aproximou da minha cama naquela madrugada de março e eu podia sentir o cheiro forte de bebida misturado com cigarro que sempre emanava dele. Era um cheiro que grudava nas cortinas, nos móveis, na minha alma. Ele sussurrou meu nome baixinho, testando se eu estava realmente dormindo, e quando não respondi, suas mãos começaram a se mover em direção ao meu cobertor. Naquele momento, com aquelas mãos geladas e trêmulas se aproximando do meu corpo, de 78 anos, entendi que não estava mais segura nem no meu próprio quarto, no lugar onde deveria ter paz e proteção. Se vocês estão acompanhando essas histórias de pessoas corajosas que decidiram falar a verdade, vocês sabem que momentos como esse marcam nossa vida para sempre. Mas o que mais me destruía por dentro não era nem a violação da minha privacidade. Não era nem o medo que eu sentia toda noite ao deitar para dormir. O que mais me cortava como uma navalha no peito era ouvir, lá do corredor, a risadinha baixa e satisfeita da minha própria filha, Carla, de 52 anos, a menina que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir cantando cantigas de ninar, que eu protegi de todos os perigos do mundo. Ela estava ali parada na porta do corredor, observando tudo, gravando cada segundo daquela humilhação com o celular na mão, como se fosse a coisa mais divertida do mundo ver a própria mãe sendo violentada pelo marido dela. A voz da Carla, sussurrando orientações para o Rodrigo, ainda ecoa na minha mente até hoje. Toca mais devagar, ela não pode acordar agora. Pega na mão dela que eu tô gravando. Finge que tá ajudando ela a se cobrir. Cada palavra era como um tiro no meu peito. Cada instrução era a confirmação de que minha própria filha tinha se transformado numa criatura que eu não reconhecia mais. Aquela menina doce que brincava de boneca comigo, que me abraçava forte. Quando tinha pesadelo que dizia que quando crescesse queria ser igual à mamãe, agora estava ali, comandando minha tortura como se fosse um filme que ela tivesse dirigindo. Durante 40 anos, administrando uma loja de roupas femininas no centro da cidade, eu aprendi a ler pessoas, a identificar mentirosos, a perceber quando alguém estava tramando alguma coisa. Lidei com todo tipo de gente. Clientes exigentes, fornecedores desonestos, funcionários que tentavam me passar para trás. Desenvolvi um instinto apurado para detectar falsidade, uma habilidade que me salvou de muitos golpes ao longo da vida. Mas nunca mesmo imaginei que teria que usar essa experiência toda para me proteger dentro da minha própria casa, da minha própria família.
Vocês que nos seguem sabem que as histórias mais dolorosas são aquelas onde a traição vem de quem menos esperamos. Aquela não foi a primeira vez que Rodrigo invadiu meu quarto de madrugada, nem seria a última. O padrão se repetia toda semana. Ele esperava eu adormecer, entrava no quarto como um fantasma, fazia o que queria enquanto Carla filmava tudo escondida. E depois os dois saíam como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, eles acordavam, sorridentes, me cumprimentavam normalmente, perguntavam se eu tinha dormido bem, se eu queria alguma coisa especial no café da manhã. Era uma encenação tão perfeita, tão ensaiada, que às vezes eu mesma chegava a duvidar se aquilo tinha realmente acontecido ou se estava começando a ter alucinações da idade. Mas não eram alucinações, e eu sabia disso porque meu corpo guardava as marcas daquelas noites. Acordava com roxos nos braços, com a sensação de que tinha sido mexida, tocada, violada. Acordava com o coração apertado, com aquela angústia no peito que só quem já foi traído por quem mais ama consegue entender. Era uma dor diferente de qualquer outra coisa que já senti na vida. Uma dor que não tem remédio, que não passa com o tempo, que fica ali cravada na alma como um espinho envenenado. A cada manhã que eu tentava questionar alguma coisa, perguntar por que eles estavam agindo de forma estranha, por que sussurravam pelos cantos da casa, por que paravam de falar quando eu chegava perto, a resposta era sempre a mesma. Mãe, a senhora está imaginando coisa. Dona Rosa, a senhora, não está se sentindo bem. Acho melhor a senhora procurar um médico, pode ser problema de cabeça. Eles tinham uma capacidade impressionante de inverter a situação, de me fazer sentir como se eu fosse a louca, como se eu fosse a errada, como se eu fosse uma velha paranoica inventando histórias para chamar atenção. O pior de tudo era perceber que eles não estavam fazendo aquilo por impulso, por raiva, por uma discussão que saiu do controle. Era tudo calculado, planejado, ensaiado. Cada gesto, cada palavra, cada momento era parte de um roteiro macabro que eles tinham montado para me destruir por completo. Não era só meu corpo que eles queriam violar, era minha mente, minha dignidade, minha sanidade. Queriam me transformar numa massa de carne assombrada, numa pessoa quebrada que não conseguisse mais reagir, que aceitasse qualquer humilhação em silêncio. Vocês que estão me ouvindo agora, que talvez tenham pais, avós, tios idosos na família, prestem atenção no que eu vou falar. Essa história não é única, não é isolada, não é um caso raro que acontece só com pessoas desestruturadas. Esse tipo de abuso, essa traição familiar, essa exploração de idosos acontece todos os dias, em todas as classes sociais, em famílias que parecem normais por fora. E na maioria das vezes, as vítimas morrem em silêncio, levando a verdade para o túmulo, porque não conseguem provar o que está acontecendo, porque ninguém acredita nelas, porque a sociedade prefere fingir que esses horrores não existem. Então, se você chegou até aqui, se está acompanhando minha história, eu peço uma coisa. Não sejam apenas espectadores passivos. Comentem aí embaixo se vocês já presenciaram algo parecido, se conhecem alguém que pode estar passando por uma situação assim, se vocês acreditam que é possível uma mãe ser traída dessa forma pela própria filha. Porque a força que eu vou precisar para contar o resto dessa história, para revelar os detalhes mais sórdidos do que aconteceu comigo, eu só vou conseguir se souber que tem gente do outro lado me ouvindo, me apoiando, acreditando que vale a pena lutar contra esses demônios disfarçados de família. Para entender como cheguei nesse inferno, preciso voltar no tempo e contar como tudo começou. Vocês vão perceber que os sinais estavam todos ali, gritantes, mas eu estava cega pelo amor de mãe, pela vontade desesperada de acreditar que minha filha ainda era a menina doce que eu criei. O amor de mãe é uma maldição quando você não consegue enxergar a realidade que está bem na sua frente. Quando você prefere inventar desculpas a aceitar que seu próprio sangue se transformou num monstro. Minha vida sempre foi simples, honesta, trabalhadora. Casei com Antônio em 1968, quando eu tinha apenas 22 anos e ele 25. Foi um casamento por amor verdadeiro,
daqueles que hoje em dia parecem lenda, onde duas pessoas se completam de verdade. Antônio trabalhava como eletricista numa fábrica de tecidos. Eu gerenciava uma pequena loja de roupas femininas no centro da cidade. Éramos um casal unido, que sonhava em ter uma família grande, uma casa própria, uma vida digna construída com muito suor e dedicação. Nossas mãos calejadas, nossos corpos cansados no final do dia, mas nossos corações sempre cheios de esperança e planos para o futuro. A Carla nasceu em 1970, nossa primeira filha, a luz dos nossos olhos. Depois vieram o Ricardo, em 1973, e a Patrícia, em 1975. 3 crianças lindas, saudáveis, que enchiam nossa casa pequena de risadas, brincadeiras, vida. Eu me lembro de cada momento daquela época dourada. As manhãs corridas, preparando lancheira para a escola, as tardes ajudando com lição de casa na mesa da cozinha, as noites em que todos se apertavam no nosso quarto para ouvir o Antônio contar. Histórias inventadas. Éramos pobres em dinheiro, mas ricos em amor, união e cumplicidade. A Carla sempre foi diferente dos outros 2 filhos. Mais esperta, mais manipuladora, mais calculista. Desde pequena, ela sabia exatamente como conseguir o que queria. Seja fazendo charme, seja fazendo birra, seja inventando histórias para botar os irmãos em confusão. Eu, boba, achava que era inteligência, que era esperteza, que ela ia longe na vida porque sabia se virar. Nunca imaginei que aquela inteligência precoce era, na verdade, frieza emocional, que aquela capacidade de manipular estava sendo treinada para um dia ser usada contra mim mesma. Em 1987, quando a Carla tinha 17 anos, nossa família foi destruída por uma tragédia que mudou tudo para sempre. Antônio morreu num acidente de trabalho, eletrocutado quando tentava consertar um equipamento com defeito na fábrica. Foi uma morte instantânea, sem sofrimento, mas que deixou um buraco na minha alma que nunca mais se fechou. De uma hora para outra, me vi viúva aos 41 anos, com 3 filhos adolescentes para criar sozinha, uma loja para tocar, contas para pagar, responsabilidades que pareciam maiores que minhas forças. Os 2 filhos mais novos, Ricardo e Patrícia, foram meu porto, seguro nessa tempestade. Eles entenderam a gravidade da situação, amadureceram rapidamente, começaram a trabalhar meio período para ajudar em casa, estudavam com dedicação porque sabiam que o estudo era a única chance de ter uma vida melhor. Mas a Carla, justamente, ela que era a mais velha e deveria dar exemplo, reagiu de forma completamente diferente. Em vez de me apoiar, ela começou a me culpar pela morte do pai, dizendo que se eu tivesse insistido para ele não trabalhar naquela fábrica perigosa, ele ainda estaria vivo. A partir da morte do Antônio, a Carla virou uma pessoa amarga, revoltada, que parecia ter prazer em me fazer sofrer ainda mais. Ela saía de casa sem avisar onde ia, voltava de madrugada bêbada, brigava comigo na frente dos vizinhos, me desrespeitava de todas as formas possíveis. Quando eu tentava impor limites, ela gritava que eu não era mais nada na vida dela, que quem deveria estar mandando em casa era o pai, que eu era uma mulher fraca que não conseguia nem manter o marido vivo. Cada palavra era como um soco no estômago. Cada discussão era como um pedaço da minha alma sendo arrancado. Durante os anos 90, enquanto Ricardo e Patrícia se formaram, casaram e construíram suas próprias famílias, sempre mantendo contato. Carinhoso comigo, a Carla seguiu um caminho completamente diferente. Ela engravidou aos 19 anos de um rapaz que sumiu assim que soube da gravidez. Criou o filho sozinha com minha ajuda, mas sempre me tratando como se eu fosse obrigada a cuidar de tudo. Trabalhou em vários empregos, sem nunca se destacar em nenhum, sempre culpando os outros pelos próprios fracassos, sempre encontrando uma desculpa para não assumir responsabilidade por nada. Em 2005, quando ela já tinha 35 anos e parecia que ia ficar sozinha para sempre, a Carla conheceu o Rodrigo num bar da região. Ele era um homem de 32 anos, desempregado, que vivia de bicos e de se aproveitar de mulheres carentes. Mas para mim, naquela época, ele parecia a salvação da minha filha. Um homem que ia cuidar dela, que ia me tirar aquela responsabilidade das costas, que talvez conseguisse colocar algum juízo na cabeça dela. Como eu estava enganada,
Como eu era ingênua, como eu desconhecia completamente o tipo de predador que estava entrando na nossa família. O Rodrigo tinha uma lábia impressionante, um jeito de falar que convencia qualquer um. Ele me contava histórias sobre como ia mudar de vida, como ia abrir um negócio, como ia cuidar bem da Carla e do neto dela. Falava sobre planos, sonhos e oportunidades que estavam aparecendo. Eu, desesperada para ver minha filha feliz, acreditei. Em cada palavra, apoiei aquele relacionamento, até mesmo emprestei dinheiro para eles começarem uma vida nova. Foi o maior erro da minha vida, a decisão que me levou direto para o inferno que vocês estão ouvindo agora. Eles se casaram em 2007, numa cerimônia simples que eu paguei inteira, esperando que aquilo marcasse um recomeço para a Carla. Foram morar num apartamento alugado em Caxias. Mas como o Rodrigo nunca conseguia manter um emprego e a Carla sempre arranjava problema em qualquer lugar que trabalhava, logo começaram a ter dificuldades financeiras. E quando as contas apertavam, para quem vocês acham que eles corriam? Para a mãe trouxa, para a vovó boba, que sempre dava um jeito de ajudar, que sempre encontrava um dinheirinho extra para não ver a filha passar necessidade. Durante anos, eu fui a tábua de salvação deles. Pagava aluguel atrasado, comprava comida quando a geladeira estava vazia, dava dinheiro para remédio, para roupa, para tudo o que eles precisavam. Minha aposentadoria de R$ 2.800 ia quase toda para sustentar aqueles 2 vagabundos que fingiam estar tentando se acertar na vida, mas que na verdade já estavam planejando como iam me sugar até a última gota. Eu trabalhei 40 anos para ter uma velhice tranquila, e estava gastando tudo para manter 2 parasitas que nem sequer disfarçavam a falta de gratidão. Em 2019, aos 73 anos, eu tomei a decisão que selou meu destino. Convidei eles para morar comigo. A desculpa foi que o apartamento deles foi despejado por falta de pagamento, que era temporário, que logo eles se acertariam e sairiam. Eu, com aquela casa grande e vazia, achei que seria bom ter companhia, que talvez na minha própria casa eu conseguisse influenciar eles de forma positiva, que talvez a proximidade trouxesse de volta o carinho que eu sempre sonhei ter da minha filha. Como eu estava errada, como eu fui burra, como eu entreguei minha vida nas mãos de 2 demônios que já estavam apenas esperando a oportunidade perfeita para me destruir. Logo nas primeiras semanas, percebi que alguma coisa estava estranha. Eles sussurravam pelos cantos, paravam de falar quando eu chegava perto, ficavam mexendo no computador até altas horas com a porta fechada. A Carla, que sempre foi desorganizada com dinheiro, de repente se ofereceu para cuidar das minhas finanças, para pagar minhas contas, para me poupar dessa preocupação na minha idade. O Rodrigo, que sempre foi mal educado comigo, começou a ser excessivamente gentil, prestativo, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, sempre oferecendo ajuda para carregar compras, para arrumar algo em casa. Aquela gentileza forçada, aquela preocupação fingida, aqueles sorrisos falsos deveriam ter me alertado de que algo muito ruim estava sendo tramado. Mas eu estava tão carente de afeto, tão desesperada para acreditar que finalmente tinha uma família harmoniosa, que preferi ignorar todos os sinais. Preferi acreditar que eles tinham mudado, que a maturidade tinha trazido responsabilidade, que o fato de estarem morando comigo tinha despertado algum sentimento de gratidão e carinho. Foi o maior erro da minha vida. E vocês vão entender exatamente por que quando eu contar o que aconteceu depois que assinei aquela procuração maldita. A procuração que assinei em dezembro de 2019 foi minha sentença de morte em vida. Eles chegaram com aquela conversa mole de que era para facilitar minha vida, que eu não precisaria mais me preocupar com banco, com contas, com papelada. Mãe, a senhora já fez tanto pela gente a vida toda, agora deixa a gente cuidar da senhora. A Carla falava com aqueles olhos falsos brilhando de malícia, enquanto o Rodrigo segurava os papéis com as mãos, tremendo de ansiedade. Eles mal conseguiam disfarçar a excitação de quem estava prestes a dar o golpe da vida. 3 semanas depois de assinar aqueles papéis malditos, minha vida virou um pesadelo do qual eu não conseguia mais acordar.
Primeiro cortaram meu cartão do banco, dizendo que tinham feito um novo e mais seguro para mim, mas que estava demorando para chegar. Depois começaram a controlar cada centavo que eu gastava, me dando uma mesada ridícula de R$ 50 por semana para meus gastos pessoais. R$ 50 para uma mulher que recebia R$ 2.800 de aposentadoria. Quando questionei, a resposta da Carla foi gelada como um punhal. Mãe, a senhora não tem noção de como gastar dinheiro, por isso tá sempre dura no final do mês. Agora vai aprender a se controlar. Mas o pior ainda estava por vir. Uma manhã, quando acordei e fui tomar meu café da manhã, encontrei um homem estranho sentado na minha mesa da cozinha. Era um sujeito gordo, mal vestido, com cara de quem não prestava, que se apresentou como Dr. Fernando Macedo. Dona Rosa, trouxe meu amigo aqui para dar uma olhadinha na senhora, só para ter certeza que tá tudo bem com a saúde. O Rodrigo disse com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. O tal doutor nem se deu ao trabalho de disfarçar que aquilo era uma farsa. Fez umas perguntas idiotas, anotou umas coisas num papel e saiu dali com um envelope que o Rodrigo entregou na mão dele. 2 semanas depois, descobri que aquele maldito tinha emitido um laudo médico atestando que eu sofria de demência avançada e transtorno de personalidade agressiva. Segundo o papel, eu representava perigo para mim mesma e para os outros, precisando de supervisão constante. Eu, que sempre fui uma mulher lúcida, que gerenciei uma loja durante 40 anos, que criei 3 filhos sozinha, estava sendo declarada oficialmente louca por um médico vagabundo que mal olhou na minha cara. A humilhação de ler aquelas mentiras sobre mim foi pior que qualquer dor física que já senti na vida. Com o laudo falso em mãos, eles entraram na justiça pedindo minha interdição. O processo foi uma vergonha, uma palhaçada judicial onde eu nem fui ouvida direito. O advogado que contrataram era amigo do Rodrigo, mais um na quadrilha, que apresentou meu caso como se eu fosse uma velha perigosa que atacava pessoas na rua. Contaram histórias inventadas sobre episódios de agressividade, sobre confusão mental, sobre comportamentos inadequados que eu nunca tive. E o pior, ninguém se deu ao trabalho de me avaliar de verdade, de conversar comigo, de verificar se aquelas acusações tinham algum fundamento. Em 3 meses, 3 malditos meses, perdi todos os meus direitos de cidadã brasileira. Não podia mais sacar meu próprio dinheiro, não podia mais assinar nenhum documento, não podia mais sair de casa sem autorização, não podia nem receber uma visita sem que a Carla permitisse. Virei oficialmente uma incapaz, uma demente, uma pessoa perigosa que precisava ser vigiada 24 horas por dia. E quem era minha curadora legal? Exatamente a mesma filha que tinha orquestrado minha desgraça junto com aquele monstro que ela chamava de marido. Foi então que o verdadeiro inferno começou. Com os documentos legais garantindo que eles tinham total controle sobre minha vida, as máscaras caíram de vez. Não precisavam mais fingir carinho, não precisavam mais disfarçar suas intenções. Eu tinha virado oficialmente propriedade deles, um objeto que eles podiam usar e abusar como bem entendessem. E usaram, abusaram, me humilharam de todas as formas que a mente doentia deles conseguia inventar. As visitas noturnas do Rodrigo ao meu quarto se tornaram rotina. Toda semana ele aparecia lá, sempre com a Carla filmando tudo escondida, sempre com novas humilhações para me impor. Ele apalpava meu corpo enrugado como se fosse dono dele, sussurrava obscenidades no meu ouvido, me obrigava a ficar quieta enquanto satisfazia seus desejos doentios. E se eu tentava resistir, se eu tentava gritar, a ameaça era sempre a mesma. Cala a boca, velha louca, ou todo mundo vai ver esses vídeos e saber que tipo de tarada você é. A Carla não era apenas cúmplice, ela era a mente por trás de tudo. Foi ela quem teve a ideia de gravar os abusos para ter material de chantagem. Foi ela quem planejou como me transformar numa prisioneira na minha própria casa. Foi ela quem calculou cada passo dessa destruição sistemática da minha dignidade. Minha própria filha, o fruto do meu ventre, a criança que eu carreguei por 9 meses e criei com tanto amor, tinha se transformado numa psicopata que sentia prazer em me ver sofrer.
Durante o dia, eles me tratavam como um bicho de estimação, inconveniente. Me davam comida quando lembravam, me deixavam suja quando não tinham vontade de me ajudar no banho, me medicavam com remédios controlados para me manter dopada e obediente. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, virou uma prisão, onde cada cômodo guardava memórias de humilhação. O quarto onde eu e o Antônio fomos felizes virou o cenário dos meus pesadelos. A sala onde meus filhos brincavam virou o palco das minhas torturas. Mas eles cometeram um erro fatal. Subestimaram a inteligência de uma mulher que havia passado 40 anos lidando com todo tipo de gente, que sabia reconhecer falsidade de longe, que ainda mantinha sua lucidez intacta, apesar de todos os remédios que me davam. Comecei a perceber que eles falavam sobre outras vítimas, que aquilo não era crime, passional, mas negócio lucrativo. Ouvi conversas sobre outras 5 velhinhas que estavam passando pelo mesmo pesadelo, cada uma com filhos ou genros aproveitadores que usavam o mesmo esquema: laudo falso, interdição judicial, exploração total. Foi aí que tomei a decisão, mais importante da minha vida. Ia fingir que tinha perdido completamente a sanidade, ia me fazer de doida varrida para eles baixarem a guarda, enquanto por trás eu ia coletar evidências para destruir aqueles demônios de uma vez por todas. Se eles queriam uma velha demente, era isso que iam ter. Mas essa velha demente ia ser muito mais perigosa do que eles jamais imaginaram. Parei de responder quando falavam comigo. Comecei a baber, a fazer xixi na roupa, a agir como se minha mente tivesse se desligado completamente do mundo. A reação deles foi exatamente o que eu esperava: euforia total. Agora sim, ela virou um vegetal de verdade. Ouvi a Carla comentar com o Rodrigo. Pode falar qualquer coisa na frente dela que não entende mais nada. Foi a maior sorte da minha vida eles subestimarem tanto uma vovó de Nova Iguaçu. Acharam que porque eu estava fingindo demência, tinha virado surda e burra também. Começaram a falar sobre tudo na minha frente. Outros golpes, outras vítimas, planos futuros, toda a rede criminosa da qual faziam parte. Durante meses, fingi ser um móvel da casa, enquanto minha mente trabalhava feito uma máquina de guerra, planejando. A vingança perfeita. Cada conversa que escutava, cada nome que mencionavam, cada detalhe dos crimes que cometiam ia sendo guardado na minha memória como munição para o dia da minha desforra. Eles celebravam minha suposta loucura sem saber que estavam alimentando a fúria de uma mulher que não ia morrer em silêncio, que não ia deixar passar em branco toda a crueldade que sofreu. A oportunidade que eu esperava chegou quando o Rodrigo ganhou um celular velho de um conhecido e me deu como se fosse um brinquedo. "Toma, Rosa, pode apertar os botõezinhos que vai te distrair", ele disse jogando o aparelho no meu colo. O idiota não fazia ideia de que tinha acabado de me dar a arma que eu precisava para destruir ele e toda a quadrilha maldita da qual fazia parte. Aquele celular simples ia se tornar minha salvação e a perdição deles. Vocês não imaginam a satisfação que senti quando consegui gravar a primeira conversa comprometedora daqueles 2 demônios. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava fingindo dormir no sofá da sala, com o celular escondido embaixo da almofada, quando o Dr. Fernando veio fazer uma visita. O que escutei naquela gravação me deu vontade de vomitar e, ao mesmo tempo, me encheu de uma fúria assassina que eu nunca senti antes na vida. "Doutor, a velha tá perfeita agora, completamente apagada." O Rodrigo falava com uma frieza que gelava o sangue. "Quando o senhor pode fazer o mesmo serviço com as outras 6 que temos na lista?" 6. Não eram 5 como eu pensava inicialmente. Eram 6 velhinhas sendo torturadas simultaneamente por filhos e genros malditos que usavam o mesmo esquema diabólico. 6 mulheres da minha idade que tinham trabalhado a vida inteira, criado famílias, juntado um dinheirinho para a velhice e agora estavam sendo devoradas pela própria carne e sangue. A resposta do Dr. Fernando foi ainda mais chocante. "Ótimo, essa era mesmo a mais esperta do grupo. Se conseguimos quebrar ela, as outras vão ser moleza. Semana que vem, faço a avaliação da Dona Mercedes. Ela é a que está dando mais trabalho."
Ainda tá resistindo muito. Dona Mercedes. Guardei o nome na memória como se fosse um tesouro. Cada nome que eles mencionavam era uma vida que eu podia salvar, uma família que eu podia livrar desses parasitas. Durante os meses seguintes, prestei atenção em cada conversa, cada detalhe, cada informação sobre a rede criminosa. Descobri que, além do Dr. Fernando, havia um advogado especializado em interdições, funcionários de cartório que falsificavam documentos, gerentes de banco que facilitavam os saques ilegais. Era um esquema gigantesco, uma máquina de moer velhinha que funcionava há anos. O mais revoltante era a naturalidade com que eles discutiam nossa destruição. Para eles, não éramos pessoas, éramos produtos numa linha de produção, números, numa planilha de lucros, obstáculos temporários que logo seriam removidos. Rodrigo, quanto tempo você acha que essa velha ainda vai viver? A Carla perguntou numa dessas conversas que gravei. Porque tô ficando cansada dessa encenação. Queria que ela morresse logo para a gente poder vender a casa e sumir daqui. Ouvir minha própria filha desejando minha morte com tanta frieza foi como levar um tiro no peito, mas cada palavra venenosa que escutava só aumentava minha determinação de destruir aqueles vermes. Comecei a fotografar todos os documentos que conseguia achar pela casa. Procurações falsas, laudos médicos mentirosos, comprovantes de saque da minha conta, até mesmo anotações manuscritas com nomes e endereços das outras vítimas. Montei um dossiê completo de como funcionava o esquema, quem eram os envolvidos, quantas pessoas estavam sendo prejudicadas. Era minha munição para a guerra que eu estava planejando. O problema era que sozinha eu não conseguiria fazer nada com essas informações. Quem ia acreditar numa velha oficialmente declarada demente? Precisava de um aliado, alguém de fora que pudesse levar minhas provas para as autoridades certas. A resposta veio de onde eu menos esperava, através da faxineira que vinha limpar minha casa uma vez por semana. Dona Conceição era uma mulher simples, honesta, que sempre me tratou com carinho, mesmo depois que minha suposta loucura começou. Um dia, enquanto ela passava pano na sala, escutei conversa sobre o sobrinho dela, um rapaz chamado Marcos, que trabalhava como investigador particular. Ele está muito preocupado com a tia dele, ela contou para a Carla. Acha que o filho da dona está se aproveitando da velhinha, mas não consegue provar nada. Quando ouvi aquilo, meu coração disparou. Seria possível que o sobrinho da Conceição tivesse uma tia na mesma situação que eu? Comecei a prestar mais atenção nas conversas da faxineira e descobri que sim, a tia do Marcos era exatamente a Dona Mercedes que eu tinha ouvido eles mencionarem. Elaborei um plano arriscado para entrar em contato com esse Marcos. Na semana seguinte, quando a Conceição veio trabalhar, fingi que estava tendo um momento de lucidez e consegui passar um bilhetinho para ela sem a Carla ver. No papel escrevi apenas: seu sobrinho Marcos, tia dele, Dona Mercedes, eu sei tudo. Preciso falar com ele, Rosa. Rezei para que ela entendesse a mensagem e não contasse nada para os meus carrascos. 3 dias depois, meu coração quase parou quando a faxineira sussurrou no meu ouvido. Amanhã, 3 horas da tarde, Portão dos Fundos. Ele vai estar lá. Na tarde seguinte, fingi que ia alimentar as galinhas no quintal. A Carla e o Rodrigo estavam assistindo televisão na sala, distraídos com algum programa. Caminhei devagar até o Portão dos Fundos e lá estava ele. Um homem alto, moreno, de uns 35 anos, que devia ser o Marcos. A senhora é a Dona Rosa? Ele perguntou baixinho. Sou o Marcos. Minha tia Mercedes também está passando pelo mesmo inferno que a senhora. Foi o encontro mais importante da minha vida. Em 15 minutos de conversa sussurrada através das grades do portão, contei para ele sobre as gravações, sobre as outras vítimas, sobre toda a rede criminosa que eu tinha descoberto. Marcos me ouviu com uma atenção que ninguém tinha me dado em anos, fazendo perguntas inteligentes, entendendo perfeitamente a gravidade da situação. Dona Rosa, a senhora tem evidências suficientes para derrubar essa quadrilha inteira, ele disse com os olhos brilhando de determinação. Sou investigador particular, trabalho com casos de crimes contra idosos. Se me passar essas gravações,
E essas fotos posso levar tudo para a Polícia Civil e para o Ministério Público. Mas precisa confiar em mim completamente. Olhei nos olhos dele e vi honestidade, coisa que não via há muito tempo. Combinamos que eu continuaria fingindo demência enquanto ele articulava a operação por fora. Toda semana, através da Conceição, eu passaria novas gravações e informações para ele. Em troca, ele me manteria informada sobre o andamento da investigação. Só me promete uma coisa, Dona Rosa, ele pediu antes de ir embora. Aguenta firme mais um pouquinho. Esses dois vão pagar caro por tudo que fizeram com a senhora e com as outras vítimas. Durante 2 meses, virei uma máquina de coletar evidências. Cada conversa gravada, cada documento fotografado, cada informação sobre outras vítimas era repassada para o Marcos através da nossa rede secreta. Ele me explicou que havia conseguido envolver a Delegacia de Crimes contra Idosos junto com o Ministério Público, porque o caso envolvia a formação de quadrilha e múltiplas vítimas. Dona Rosa, vai ser uma operação grande, ele me avisou numa das nossas conversas secretas. Vão prender todo mundo ao mesmo tempo, em todos os pontos. Darreira. A data marcada foi uma terça-feira de manhã, 22 de setembro de 2020. Eu sabia que era o dia porque o Marcos tinha conseguido passar a informação através da Conceição. Levantei cedo, fingi tomar meu café da manhã babando e fazendo sujeira, mantendo minha atuação de demente até o último segundo. O Rodrigo e a Carla estavam relaxados, sem desconfiar de nada, planejando como iam gastar minha aposentadoria do mês. Por volta das 9 da manhã, escutei o barulho de carros parando na frente de casa. Muitos carros. O coração disparou, mas continuei fingindo que estava no mundo da lua, olhando para o nada com a boca meio aberta. Que barulheira é essa lá fora? A Carla reclamou, indo até a janela da sala para espiar. Foi quando começaram as batidas na porta. Toque, 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 forte, autoritário. Polícia! Abram a porta! A voz ecoou pela casa inteira, e eu senti uma satisfação que não cabia no peito. Finalmente, depois de quase 2 anos de inferno, a cavalaria tinha chegado. O Rodrigo ficou pálido feito papel. A Carla começou a tremer como uma folha. Que a polícia quer aqui? Ela gaguejou, sem entender nada. Ainda achavam que eu era uma velha demente incapaz de reagir. Quando abriram a porta, entraram 8 policiais, 6 homens e 2 mulheres, todos de colete à prova de bala. Todos com cara de quem não estava brincadeira. A delegada que comandava a operação se apresentou. Doutora Patrícia, da Delegacia de Crimes contra Idosos. Temos mandado de prisão contra Rodrigo Mendes e Carla Santos e mandado de busca e apreensão nesta residência. A cara de desespero dos dois foi a coisa mais bonita que vi na vida. O Rodrigo tentou correr para o quintal, mas foi derrubado pelos policiais antes de chegar na porta dos fundos. A Carla ficou ali parada, gritando que tinha algum engano, que eles eram pessoas honestas que cuidavam de uma velha doente. Minha mãe é demente. Vocês não podem fazer isso conosco, ela berrava. Foi aí que aconteceu o momento mais delicioso de toda essa história. A delegada Patrícia veio até mim, me olhou nos olhos com carinho e disse as palavras mais doces que escutei em anos. Dona Rosa, a senhora pode parar de fingir agora. Sabemos que a senhora está perfeitamente lúcida e que foi vítima de uma farsa criminosa. Levantei devagar da cadeira, tirei aquela expressão de boboca do rosto, limpei a saliva falsa da boca e olhei bem na cara da minha filha. Surpresa, minha querida. Falei com a voz mais fria que consegui fazer. O choque na cara da Carla foi indescritível. Ela ficou com a boca aberta, os olhos arregalados, sem conseguir falar uma palavra sequer. O Rodrigo também paralisou quando entendeu que tinha sido enganado durante meses por uma velhinha que ele achava vegetativa. Como você conseguiu? Ele gaguejou, ainda sendo algemado pelos policiais. Muito simples, meu anjo, respondi com o sorriso mais sarcástico que consegui fazer. Vocês subestimaram uma aposentada de Nova Iguaçu. Enquanto vocês achavam que eu era uma velha boba, eu estava coletando evidências para derrubar vocês e toda essa quadrilha maldita.
Enquanto os policiais reviravam a casa atrás de mais evidências, fui até meu quarto e trouxe o celular com todas as gravações, um caderninho onde anotei nomes e endereços e as fotos dos documentos falsos. Está tudo aqui, doutora Patrícia, disse, entregando o material. 2 anos de provas contra esses dois e contra toda a rede criminosa que eles fazem parte. Nomes, endereços, valores, tudo documentado direitinho. A delegada pegou tudo com cuidado, como se fosse um tesouro. Mas a operação não foi só na minha casa. Enquanto prendiam o Rodrigo e a Carla aqui, outras equipes estavam agindo simultaneamente na casa das outras 6 vítimas, no consultório, do Dr. Fernando, no escritório do advogado, em todos os pontos da rede criminosa. Foi uma varredura completa, coordenada como um relógio suíço. Em 3 horas, 22 pessoas tinham sido presas, incluindo funcionários de cartório e gerentes de banco corruptos. O que mais me emocionou foi quando as outras vovós chegaram aqui em casa no mesmo dia, trazidas pelos investigadores. Dona Mercedes, Dona Jurema, Dona Aparecida, Dona Francisca, Dona Socorro e Dona Benedita, todas chegaram chorando, abraçando umas às outras, mal acreditando que finalmente estavam livres. Quase 2 anos de sofrimento em silêncio, cada uma achando que estava sozinha no mundo e descobrindo que havia uma irmandade de dor que agora virava irmandade de vitória. Quando nos vimos, foi um choro só, mas dessa vez era choro de alívio, de gratidão, de uma alegria tão profunda que doía no peito de tão boa. Dona Mercedes me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada, Rosa. Se não fosse a senhora, eu tinha morrido naquele inferno sem ninguém saber a verdade." Dona Jurema, que tinha 82 anos e estava internada à força pelo próprio filho, chorava tanto que mal conseguia falar. Todas nós éramos sobreviventes de uma guerra que quase nos matou. Nos computadores e celulares apreendidos, os policiais encontraram muito mais do que imaginávamos. Tinha centenas de vídeos de outras vítimas em situações humilhantes, documentos, falsificados em série, até mesmo planos para expandir o esquema para outros estados. O Dr. Fernando sozinho tinha emitido 63 laudos falsos de demência nos últimos 4 anos. Era uma fábrica de sofrimento funcionando a todo vapor. E nós 7 fomos apenas uma pequena amostra do horror que aqueles demônios espalhavam pelo país. Sob pressão dos interrogatórios, o Rodrigo começou a entregar todo mundo. Contou sobre os esquemas de falsificação, sobre os funcionários corruptos nos cartórios e bancos, sobre como recrutavam as vítimas através de grupos nas redes sociais, onde identificavam idosos vulneráveis. Tentou jogar toda a culpa na Carla, dizendo que foi ela quem teve a ideia, que ele só obedecia a ordens. Covarde até no final, tentando livrar a própria pele às custas da mulher que supostamente amava. Já a Carla tentou uma estratégia diferente. Quando viu que estava perdida, veio até mim chorando feito criança, implorando perdão, dizendo que o Rodrigo tinha manipulado ela, que no fundo ainda me amava. "Mãe, me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo, ele me obrigou." Ela chorava, agarrada nas minhas pernas, mas já era tarde demais para arrependimentos. 49 anos depois de dar à luz àquela criatura, eu finalmente enxergava com clareza total o monstro que tinha criado. Os julgamentos foram rápidos, porque as provas eram irrefutáveis. O Rodrigo pegou 18 anos por estupro de vulnerável, cárcere privado, estelionato e formação de quadrilha. A Carla levou 12 anos pelos mesmos crimes, sem atenuante nenhuma, porque o juiz considerou que a traição contra a própria mãe era agravante, não atenuante. O Dr. Fernando foi cassado pelo Conselho de Medicina e sentenciado a 15 anos de cadeia. O advogado pegou 10 anos, os funcionários de cartório pegaram entre 5 e 8 anos cada um. Em 2 semanas, consegui reverter minha interdição judicial. O mesmo juiz que tinha me declarado incapaz agora assinava minha volta à vida normal, com direito à indenização pelos danos morais sofridos. Bloquearam todas as contas que eles tinham aberto em meu nome e recuperei 190,
e R$ 2.000 que tinham sido desviados da minha aposentadoria ao longo de quase 2 anos. Era dinheiro suficiente para viver confortavelmente e ainda ajudar as outras vítimas que precisavam de apoio. Voltar a viver sozinha na minha casa foi como renascer. Sem os 2 demônios me vigiando, me humilhando, me ameaçando o tempo todo, podia acordar na hora que quisesse, comer o que tivesse vontade, receber visitas, sair na rua sem pedir permissão para ninguém. A liberdade tem um gosto que quem nunca perdeu não sabe valorizar direito. Vocês não fazem ideia do que é acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito, aquele medo de sair do quarto e encontrar os monstros na cozinha tramando alguma maldade nova. No primeiro dia sozinha, fiquei 2 horas só andando pelos cômodos, tocando nas minhas coisas, sentindo o cheiro da casa sem aquele fedor de maldade que eles traziam. Entrei no meu quarto e chorei feito criança, mas dessa vez era choro de alívio. Podia tomar banho de porta aberta se quisesse, podia andar de camisola pela casa, podia comer chocolate no café da manhã sem ninguém me repreender. Cada pequena liberdade era como um presente de Deus. As outras 6 vovós viraram minhas amigas, mais próximas. Nos encontramos toda semana, ora na casa de uma, ora na de outra, para tomar café e conversar sobre a vida. Criamos um grupo informal de apoio a mulheres idosas vítimas de violência. Não é nada oficial, nada burocrático, só umas velhinhas experientes ajudando outras que passam por situações parecidas. E que amizade gostosa é essa! Dona Mercedes faz um bolo de milho que é uma delícia. Dona Jurema é expert em crochê. Dona Aparecida sempre tem uma piada para espantar a tristeza. Quando às 7 estamos juntas, tomando café, comendo bolo, conversando sobre tudo e sobre nada, é como se fôssemos irmãs que se encontraram depois de muito tempo. Irmãs de sofrimento que viraram irmãs de luta, irmãs de vitória. Não falamos só sobre o que passamos, falamos da vida, dos netos, das novelas, dos remédios, de tudo que vovó normal conversa. Mas tem um entendimento entre nós que não precisa de palavra. Um olhar já basta para saber se uma está precisando de apoio, de um abraço, de uma palavra de encorajamento. A vingança que consegui contra aqueles demônios foi completa. Mas o que me dá mais orgulho é saber que minha história salvou outras pessoas. Desde que a operação foi noticiada nos jornais, minha casa virou ponto de peregrinação de gente que sofre situações parecidas. Toda semana aparece alguém na minha porta. Uma senhora de 75 anos, cujo genro está gastando a aposentadoria dela. Uma mulher de 68 anos que desconfia que o filho está colocando remédio controlado na comida. Uma viúva de 81 anos que percebeu que a nora falsificou sua assinatura em documentos do banco. Cada história que escuto é como reviver meu próprio pesadelo, mas agora do lugar de quem pode ajudar, orientar, mostrar que é possível lutar e vencer. Virei uma espécie de consultora informal de casos de abuso contra idosos, e sabe o que mais me emociona? É ver nos olhos dessas mulheres a mesma determinação que encontrei quando resolvi reagir. É saber que minha história não serviu só para me vingar, mas para despertar outras vovós que também podem deixar de ser vítimas e virar guerreiras. Tem uma frase que sempre repito para as mulheres que me procuram. Não importa quantos anos você tem, nunca é tarde demais para reagir. E nunca subestime o poder de uma vovó com raiva e tempo livre. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eles acharam que estavam lidando com uma velha inofensiva, mas encontraram uma guerreira, disfarçada. A idade não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é sinônimo de experiência, sabedoria e principalmente de quem não tem mais nada a perder. A vizinhança inteira mudou o jeito de me olhar. Antes eu era só a Dona Rosa aposentada, a vovó quietinha que criava galinhas no quintal. Agora sou a Dona Rosa que derrubou uma quadrilha, a velhinha que não levou desaforo para casa. As pessoas vêm me pedir conselho quando desconfiam de algum parente aproveitador, quando precisam de orientação sobre direitos dos idosos. Como mudou? Antes os vizinhos me cumprimentavam por educação, aquele oi básico de quem mora na mesma rua há décadas. Agora eles param para conversar, perguntam como estou,
Me tratam com um respeito que nunca senti antes. Teve vizinha que veio me pedir desculpa por não ter acreditado em mim quando tentei pedir ajuda anos atrás. Dona Rosa, eu não sabia. Achei que a senhora estava exagerando, ela disse chorando na minha porta. Se eu soubesse que era verdade, tinha ajudado. E não guardei rancor. Como ia guardar rancor de gente que simplesmente não conseguia acreditar numa coisa tão absurda? O problema é que esse tipo de abuso é tão cruel, tão impensável, que as pessoas preferem acreditar que é invenção da cabeça da vítima a aceitar que familiares podem ser tão monstruosos. Agora tem fila na minha porta. Toda semana vem gente de outros bairros, outras cidades, até de outros estados, procurar a vovó que venceu os bandidos. Umas querem contar história parecida, outras querem conselho, outras só querem conhecer a mulher que virou lenda na região metropolitana. Tem senhora que chega aqui chorando, contando que o filho está gastando a aposentadoria dela sem autorização, que a nora não deixa ela sair de casa, que desconfia que estão colocando remédio controlado na comida para deixá-la dopada. Escuto, cada uma com paciência, dou os conselhos que aprendi na marra, ensino como identificar os sinais de perigo, como juntar provas, como pedir ajuda do jeito certo. Explico que o primeiro passo é sempre fingir que não sabe de nada enquanto documenta tudo. Gravações de áudio, fotos de documentos suspeitos, anotações de conversas comprometedoras. Tudo serve como evidência. O segundo passo é encontrar um aliado de confiança fora de casa, alguém que possa levar as provas para as autoridades certas. O terceiro e mais importante passo é nunca desistir, nunca aceitar que a situação não tem solução. Muitas dessas mulheres chegam aqui completamente quebradas, achando que não têm mais força para lutar, que são velhas demais para recomeçar. Eu olho bem nos olhos delas e digo: filha, eu tinha 76 anos quando comecei minha vingança. Se eu consegui, você também consegue. A questão não é idade, é determinação. As galinhas do meu quintal, que sofreram junto comigo durante aqueles anos malditos, agora vivem como rainhas. O Rodrigo vivia ameaçando matar elas para fazer uma janta especial, só para me torturar psicologicamente. Agora posso cuidar delas. Direito, dar milho na hora certa, recolher os ovinhos frescos sem ninguém reclamar do desperdício de dinheiro. É incrível como até os bichos parecem mais felizes depois que os demônios saíram de casa. Meus outros 2 filhos, Ricardo e Patrícia, que sempre moraram longe e não sabiam do que estava acontecendo, ficaram em choque quando souberam da verdade. Eles tinham percebido que a Carla estava estranha nas últimas visitas, que eu parecia diferente, mas nunca imaginaram que fosse algo tão grave. Mãe, por que a senhora não falou nada para a gente? O Ricardo perguntou, chorando quando veio me visitar depois da prisão da irmã. Porque vocês moram longe, meu filho, e eu não queria preocupar vocês com meus problemas. Além disso, quem ia acreditar numa história dessas? Hoje eles me visitam toda semana, se revezam para me acompanhar em consultas médicas, fazem questão de demonstrar o carinho que sempre senti falta da Carla. É irônico como perder uma filha me fez ganhar 2 filhos de volta. Eles se sentem culpados por não terem percebido o que estava acontecendo, mas eu sempre digo que não é culpa deles. Predadores como a Carla e o Rodrigo são especialistas em enganar, em parecer normais quando convém. O dinheiro que recuperei dos desvios da minha aposentadoria, uso parte para viver confortavelmente e parte para ajudar outras vítimas que precisam de apoio. Já financiei 3 processos de reversão de interdição, paguei advogado para 2 vovós que estavam sendo exploradas pelos filhos e até ajudei a custear o tratamento psicológico de uma senhora que ficou com trauma severo depois de ser abusada pelo genro durante anos. Tem gente que me pergunta se tenho saudade da Carla, se sinto falta da filha apesar de tudo que ela fez. A resposta é sempre a mesma. Eu tenho saudade da menina que criei, mas essa menina morreu há muito tempo. O que sobrou foi um monstro que usava o rosto da minha filha para me destruir. Não sinto culpa pela prisão dela, não sinto remorso pela vingança que consegui. Minha única tristeza é ter demorado tanto para enxergar a verdade. Ter desperdiçado tantos anos tentando salvar quem não queria ser salva.
Hoje, aos 78 anos, posso dizer que essa foi a maior vitória da minha vida. Maior que casar com o Antônio, maior que ver meus filhos nascendo, maior que conseguir me aposentar. Porque essa vitória foi só minha, conquistada com minha inteligência, minha paciência, minha coragem de não baixar a cabeça para a desgraça. E principalmente com a certeza de que quem mexe com vovó Guerreira se dá muito mal. Eu sou Rosa Helena Santos, tenho 78 anos e essa foi a história da minha vida. De como uma velhinha de Nova Iguaçu fingiu ser louca para derrubar uma quadrilha inteira de aproveitadores de idosos. Se vocês querem continuar acompanhando histórias como a minha, de mulheres brasileiras que não baixaram a cabeça para a maldade, eu convido vocês a se juntarem à nossa família aqui no canal. Não é só entretenimento, é uma rede de apoio, um lugar onde vocês podem compartilhar suas próprias experiências, pedir conselhos, encontrar força para enfrentar seus próprios demônios. Deixem nos comentários suas histórias, contem, para a gente se já passaram por algo parecido, se conhecem alguém que precisa de ajuda, se aprenderam alguma coisa com meu relato. Esse espaço é nosso, é seguro, é um lugar onde a verdade pode ser dita sem medo. Porque aqui no nosso canal, a gente não conta só tragédia, a gente conta superação, vingança e justiça sendo feita. Vamos construir juntos uma comunidade onde nenhuma vovó precisa sofrer em silêncio, onde toda história de abuso vira história de vitória. Vocês que chegaram até aqui são parte da minha força, e eu quero ser parte da força de vocês também.